Ele chega em 1988 ali na McLaren para ser o companheiro do Prost. O que era para ser até, muitos achavam que poderia ser uma amizade, acabou não sendo, e você acompanhou de perto essa história. Sim. Como que foi criando essa rivalidade entre os dois, né? Porque é um dos maiores exemplos do que é um companheiro de equipe querer ganhar do outro. Ali não tinha parceria, né? Esse é bem legal. Tem uma amizade, se eu posso dizer amizade. Na Fórmula 1 é difícil você usar o termo amizade, né? Você pode dizer uma relação profissional de alguma proximidade. Normalmente é isso. Agora, com esse personagem que chama Joe Ramírez, eu tenho amizade com ele, tá? Inclusive, agora, este ano, eu vou lá em Valência, perto de Valência, onde ele mora, no sul da Espanha, para entrevistá-lo para um livro que estou produzindo. Depois, se tiver a chance, a gente conversa sobre isso. Bom, o Joe Ramírez, ele era o coordenador da equipe McLaren. E ele gosta muito do Prost, até hoje. E respeita muito o Prost. Mesma coisa em relação ao Ayrton. Com o Ayrton, ele tinha um toque a mais, porque eles se tornaram também amigos. O Joe era um confidente do Ayrton. Só que o Joe ficava no meio do caminho, porque ouvia os lamentos de um, depois ouvia os lamentos do outro. A relação não foi belicosa, foi uma relação tensa, se tornou uma relação, um clima de guerra, depois do Grande Prêmio de San Marino de 89. Porque quando eles começaram a segunda temporada juntos, 89, havia um acordo, foi feito um acordo entre eles, de um não passar o outro na primeira volta. Na corrida de San Marino, o Ayrton largou atrás do Prost, e quando eles chegaram na Tosa, uma curva lenta à esquerda, depois da largada, fazia a largada, passava na Tamburello, a Villeneuve, chegava na Tosa, lenta à esquerda. O Ayrton passou o Prost. Nós fomos conversar com o Ayrton depois. O Ayrton falou: eu não posso ficar atrás de um cara que estava muito lento. Eu ia correr o risco de todo mundo ir passar. Uhum. E o Prost ficou desconcertado porque o acordo não foi cumprido. A partir daí, tudo virou um clima de guerra, literalmente, entre eles. A ponto de algumas informações, não algumas, diria várias, de um piloto desenvolver para o acerto do carro não passar para o outro. Os dois eram muito capazes nisso, o Prost e o Ayrton. Diria que o Prost talvez até um pouquinho mais, porque o Ayrton compensava um eventual carro que não tivesse tão bom no talento e na coragem que ele tinha, né? O Prost é um piloto extremamente capaz, mas que não assumia alguns riscos que o Ayrton assumia, segundo ele próprio, nos conta até hoje. Uhum. Tá? Então o clima de guerra começou principalmente depois desse evento lá em San Marino 89. E o quanto essa rivalidade entre os dois contribuiu para o crescimento do Ayrton? Você acha que essa rivalidade contribuiu para o crescimento do Ayrton ou isso ele utilizava com uma forma de projeção até internacional e principalmente nacional no Brasil, que vivia um momento conturbado na época? Serviu para todo mundo amadurecer. Os dois pilotos, a equipe e nós da imprensa. Todo mundo aprendeu com isso. Os dois pilotos colocavam a briga nesse termo: eu represento o bem, ele representa o mal. E cada um dentro dos seus pontos de vista. E levavam isso para os seus países. O Prost não tinha o peso, e até hoje não tem, que o Ayrton tem na França. O Ayrton no Brasil era um ídolo e um herói nacional. Era aquele rapaz que vencia contra tudo e contra todos, inclusive contra o mal, Alain Prost, que tinha por trás de si todo o status quo, toda a estrutura da FIA e tudo mais, o que também não é verdade, ao menos totalmente. Então, eles colocaram dessa forma, cada um. Para a equipe, foi fantástico, porque eram dois pilotos excepcionais em tudo, em como desenvolver o carro, em velocidade, em constância. Chegava ao final das corridas, o que na Fórmula 1 é fundamental. Numa época em que o nível de quebra era maior do que hoje, os carros eram muito menos monitorados, né?
E o Ayrton cresceu como piloto por ter a referência de um companheiro de equipe que era excepcional, rápido, constante ao extremo, estrategista, sabia como interpretar uma corrida de 300 quilômetros numa época em que a importância dos engenheiros no resultado final da competição era infinitamente menor do que hoje. Se parava muito pouco para trocar pneu, você largava com o pneu que você recebia a bandeirada, não tinha reabastecimento. Essa questão de estratégia era responsabilidade basicamente do piloto. Não é hoje como tem programas de computador, equipes de profissionais especializados para isso. Nada disso existia. Era um toquezinho no rádio lá e acabou. Nada mais. E as placas que ficavam nos muros dos boxes, que a partir daquilo o piloto criava todo o cenário da disputa e dava a resposta dele para isso. Essa era a Fórmula 1 desse período. Um piloto de hoje, naquela época, ele não saberia nem o que fazer. Assim como um piloto daquela época hoje, eu não sei se ele seria capaz de pilotar a 300 por hora, tirar o olho da pista, olhar para o painel do carro, intervir em todos aqueles comandos que existem ali, depois olhar para frente de novo. Então são desafios diferentes, são processos seletivos distintos, de épocas que nem são tão longe assim. Por isso que é impossível você comparar pilotos de eras distintas da Fórmula 1, porque os desafios técnicos e até emocionais são diferentes, né? Então o Ayrton cresceu, voltando à sua pergunta, cresceu, e o Prost também, em tudo, em todos os aspectos, por conta de as referências que eles tinham eram as máximas possíveis. Tinha os melhores carros e um companheiro era o mais eficiente do grid, fora ele próprio.